Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Queridos, hoje a gente vai estar com uma matéria falando sobre falsos profetas. Por que eu estou trazendo essa matéria para aqui? Porque eu estava vendo as redes sociais hoje, tá certo? E na maioria das páginas que eu estava passando, eu vi muitas pessoas destilando profetadas, tá entendendo? Em nome de Jesus. Cara, é absurdo a quantidade de falso profeta na internet, iludindo as pessoas com falsas promessas, adivinhações diabólicas, tá entendendo? É o capeta adivinhando as coisas, e a turma tomando isso como profecia, espírito de adivinhação, espírito de mentira, espírito do engano, tá entendendo? É, espíritos enganadores, irmão, na vida de muita gente. E o povo comprando isso como se fosse revelação de Deus, profecia, coisa do Espírito Santo. Não é, não é. Meu Deus do céu. E bate em mim uma preocupação, tá entendendo? Eu fico ali na minha, só puxando para cima, olhando um site de um, olhando um site de outro. E hoje eu vou tentar mostrar aqui, usando 3 personagens que eu vi, tá certo? Aí na internet, vocês viram na thumbnail, eu botei quem? Botei o Marcinho, o Miguel e o Ezequias, tá certo? Nessa turma de falsos profetas, eu vou usar esses 3 para mostrar a você um padrão e tentar ensinar você, por A mais B, como identificar esses padrões dentro dos movimentos religiosos pentecostais, onde essas atividades costumam acontecer. Então, fica comigo até o final deste vídeo. Convido o povo para chegar na live, tá certo? Para que a gente possa chegar no denominador comum, gente. Pelo amor de Deus. Estamos próximos do fim. Não brinque, não. E o que o capiroto puder fazer para enganar o maior número de pessoas, ele vai fazer. Em contrapartida a isso, Deus está levantando pessoas aqui na plataforma, na internet, também para denunciar. Para denunciar, filho. Então fica comigo e vamos ver se a gente consegue aprender um pouco como identificar os falsos profetas, esses padrões aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar aqui, irmão, gente. Existem padrões que nos possibilitam a identificar quando as atividades não são de Deus. E esses padrões só podem ser observados por aqueles que possuem o dom de discernir os espíritos. Pronto. Então, Pedrosa, como é que eu vou fazer isso? Buscando de Deus o dom. Vai por mim, irmão, vai por mim. O dom existe? Existe. Existe. Ok? O dom existe. Está aí para quem quiser. Basta você buscar de Deus, viu? O dom de discernimento. Só vai poder enxergar estes padrões quem tem discernimento. Porque quem não tem discernimento, irmão, vai ficar na dúvida. Será? Eu não vou tocar nos homens de Zeus, não. Pedrosa não toca nos homens de Zeus. Olha, geralmente quem diz isso para mim é porque não tem dom de discernir espíritos. Não tem discernimento espiritual, ok? Aí chega para mim e diz: "Não, Pedrosa não toca nos homens de Zeus, não, Pedrosa. Tu vai morrer. Deus vai te atropelar.
Pedrosa, cuidado aí, Pedrosa. Quem não tem discernimento de Deus vai trazer sempre essa argumentação, irmão. Eu já estou familiarizado com vocês. Mas quem tem discernimento vai saber identificar, ok? Vai saber identificar os falsos profetas. Existem padrões. Muito bem. Eu coloquei aqui na thumbnail os 3 para dar um norte aqui ao nosso debate. Eu precisava de ter 3 referências de falsos profetas para dar um norte a esta live. Tá bom? E desde já eu queria dizer aqui ao Ezequias, ao Massinho e ao Miguel, nada pessoal, ok? Agora, teologicamente, tudo contra. Entenderam aí vocês? Para depois não pensar que eu estou partindo pro pessoal, né? Não, Pedrosa está partindo pro pessoal, né? Isso é pessoal, Pedrosa não faz isso não, e bibibi, bobobô. Não, não é nada pessoal aqui. Tudo que eu faço aqui, eu faço voltado para o escopo teológico. E teologicamente, vocês são animais heréticos. Que falasse o quê? São hereges. Vocês 3 são hereges. Vocês promovem heresias. Vocês torcem o evangelho. Olha, isso só é possível com discernimento espiritual. Vocês torcem o evangelho, vocês pregam outro evangelho que não é o de Cristo. Ok? Aliás, vocês nem o evangelho pregam. A vida de vocês é só profetada, adivinhação, revelamento e visagem. Eu nunca vi vocês pregarem uma doutrina bíblica, um ensinamento bíblico ortodoxo, nunca vi. Então, para mim, colocar vocês aqui para dar um norte a esta discussão é o de mínimo. Vocês são peças fundamentais para que eu possa ter um norte aqui na minha fala. Beleza? Pegou aí? Então, nada pessoal, tudo contra vocês de forma teológica. Só para pontuar aqui, viu? Gente, vê essa pérola aqui do Ezequias. Aqui, neste vídeo, eu vou ensinar a vocês alguns padrões que os 3 costumam fazer para enganar a membresia da igreja. Presta atenção nessa fala aqui dele. Vamos lá. Eu falo ou não? Ó. Eu falo ou não? Primeira coisa, eu vou te dizer uma coisa, Maurício. Sim. Eu vou te dizer uma coisa. Tu veio aqui hoje. Olha. Vocês viram, foi muito rápido, mas eu preciso pontuar aqui esse comportamento muito comum nessas pessoas que costumam destilar profetadas. E oi, irmão, eu morro dizendo que isso aí é espírito enganador. Eles têm costume de dar essa é como se fosse um jargão. Ele disse assim, e tem mais uma coisa, Maurício. Né? Presta atenção, eu vou repetir de novo e você vai ver que os 3 que eu vou passar aqui seguem esse padrão. É como se fosse um deboche. Um deboche. Né? Para debochar do que está acontecendo. E tem uma coisa, fulano. É aquela risadinha debochada. Presta atenção, vamos de novo. Eu falo ou não? Ó. Eu falo ou não? Agora, presta atenção. Primeira coisa, eu vou te dizer uma coisa, Maurício. Eu vou te dizer uma coisa. Tu veio aqui hoje em busca de uma resposta. Tu errou, mas está arrependido. Tá? E você não sabe, não sei nem se essa mulher está do teu lado, é sua esposa, o que é, se é namorada, esposa, o que é. Mas você errou, está arrependido.
Tá ok? Tá bom? Porque você foi no embalo de amigo e você foi numa festa com os amigos. E lá Só que eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Vou te dizer uma coisa, tá? É safadeza também. Nem tudo é bebida não, tá ok? Porque o cara, quando ele tá bêbado, ele não consegue levantar o bilu, não. Cara, você acredita isso aconteceu num culto, nesta seita que o Ezequias criou? Isso aí, irmão, é um culto que acontece cotidianamente lá. E isso aí, eles dizem que é revelação de Deus. Meu Deus do céu. Isso é culto, irmão. Eu não. Aliás, eu não chamo isso de culto. É outra coisa que não é culto. Culto não é isso aí, irmão. Culto não é isso aí. Ok? Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, pode ler aí na sua Bíblia, irmão. Tá lá dizendo assim: gente, eu vou falar numa linguagem de hoje, mas não vou adulterar o que está no texto. Presta atenção. Gente, quando vocês pensarem em se reunir, cada um de vocês vai trazer um salmo, um cântico espiritual. Vai trazer uma palavra de ensino. Vai trazer uma revelação, uma doutrina. Vai trazer também dons espirituais. Faça-se tudo para a edificação. Onde isso aí, irmão, é culto ao Senhor? Me diga. Levando as pessoas a um constrangimento, porque primeiro, se uma pessoa está nesta condição que o Ezequias está dizendo, e essa pessoa sabe que nessa seita do Ezequias acontecem essas supostas revelações, tu acha que o cara iria ir ali? Ia não, irmão. Ele iria pensar assim: oxe, então eu vou fazer o que lá na igreja do herege? Se o animal herético recebe lá os revelamentos e vai revelar o que eu fiz. Não vai. Mas, Pedrosa, o que é que está acontecendo aí? Outro padrão que eu gostaria que você identificasse, ou seja, para eles credibilizarem as profetadas, as adivinhações, os revelamentos, tá entendendo? Eles precisam inventar. Então, o falso profeta inventa da cabeça dele pessoas fictícias. Pegou aí? Eu vou repetir. O falso profeta, para dar credibilidade à sua profetada, adivinhação, revelamento, visagem, ele vai inventar. Tá entendendo? Só ele tá vendo isso. Só ele tá ouvindo isso. Só ele, irmão. É coisa da cabeça dele. E às vezes coisa da cabeça de gente doida, biruta, alienado mesmo, gente alienado. Os alienados costumam fazer isso. Aí ele fica inventando, ouvindo vozes, alucinações, delírios. Então ele vai inventar um nome fictício, que é o que ele está fazendo aí. E eu vou mostrar o Miguel fazendo isso, o Marcinho fazendo isso. Daqui a pouco, me aguarde. Fique aí, daqui a pouco eu vou mostrar para você. Então, esses falsos profetas seguem esses padrões e vão trabalhar juntamente com a mentira. Isso tudo que o Ezequias está inventando aí é mentira. Não existe ninguém aí com esse nome. Maurício, né? Maurício. Não existe nenhum Maurício aí. Ok? Não existe Maurício aí. Não existe Maurício. Não existe. É um nome fictício que eles inventaram justamente para dar credibilidade, para demonstrar certo grau de santidade, de espiritualidade, eles inventam isso.
Tá entendendo? E o Marcos está dizendo assim, aproveitando-se da ignorância alheia. Eles se aproveitam disso, da ignorância dos homens, para marchar por cima, pisar no gado alienado. Tá me ouvindo? Fi. É assim que funciona. É. Aí eu tenho outro vídeo aqui de outra situação parecida. Presta atenção aqui, é outra situação parecida, seguindo o mesmo padrão. Mostra aí, Pedrosa, para aí. Ó. Chamando de falso profeta, Kleber? Estão lembrados disso? Eu vou dar até uma aumentada aqui. Deixa eu botar o ganho aqui. Botar em 10. Deixa eu botar em 10. Pronto. Eu vou repetir de novo. Vamos lá. Você está me chamando de falso profeta, Kleber? Sim. Não deixa eu falar da sua amante, não, Kleber? Não? Não deixa eu falar da Clara, não, Kleber? Veja, ele inventou 2 nomes fictícios. O Kleber e a Clara. A Clara aí é a suposta amante do Kleber. Aí vai que neste lugar, que eu não vou chamar de igreja, eu vou chamar de lugar. Vai que neste lugar exista alguém com o nome Kleber. Está aí. Porque este cidadão aqui foi convidado para estar aí pregando neste boteco de aleluia. Não é isso? Aí, o que é que acontece? Ele inventou este nome, o Kleber. Né? E a Clara. Aí o Kleber é casado, tá aí nesse culto. Vê que balaio de gato, irmão. Não é um negócio dos infernos mesmo. Não é? Ele inventou uma situação fictícia que pode afetar também no mundo físico. Ou seja, tem alguém aí que é Kleber, mas que não se encaixa nesta situação. Não se encaixa. O Kleber, ele tá aí, inocente, nunca participou deste balaio de gato que ele está falando. Aí ele inventou o espírito de adivinhação para acabar com a vida do Kleber. Usou a boca do animal herético para falar essas bobagens aí. Aí o Kleber, que inocentemente está aí, nunca aconteceu isso com ele, é casado, tá aí. Aí o animal herético cita o nome do Kleber e cita isto aí. Aí a esposa do Kleber vai fazer o quê? Pedrosa vai olhar pro Kleber, vai ficar olhando pro Kleber. O Kleber olha para a esposa dele, isso é eu criando aqui a história. Ele tá falando a história de um jeito, eu estou falando a história de outro jeito, o que poderia acontecer, beleza? É enriquecer a história. Eu estou enriquecendo a história aqui. Aí a esposa olha para o Kleber, Kleber olha para a esposa. Mesmo que o Kleber tente esclarecer que aquela história dali não bate com a vida dele, mas a esposa já ficou com a mente semeada, irmão. A esposa do Kleber já ficou com a mente semeada. Tá entendendo? É um negócio do Satanás mesmo. Só não consegue enxergar isso quem tá cego. Cara cego não consegue enxergar isso aí. Mas quem tem discernimento espiritual, irmão, já fez a leitura do que está acontecendo e do que pode acontecer. Tá vendo? Eu tô indo mais além do que o animal herético aqui. Eu tô revelando a mentira dele, citando 2 nomes fictícios. A Clara. Já pensou, irmão, se tem uma mulher aí com nome Clara e tá com o esposo dela aí também? Aí o esposo da Clara vai olhar para Clara assim e diz: ó, ele citou teu nome lá e ele é homem de Zeus.
E ele és homem de Zeus, profeta, e ele citou teu nome. Vê que pandemônio, irmão. Vai vendo que pandemônio. Não é um pandemônio? Não é? Cara, é absurdo. E tem gente que credibiliza, valida esse tipo de situação aí, irmão. Quando na realidade Deus não está, Deus não autorizou fazer isso, falar isso. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Kleber com Clara combina. Aí, mas é nome fictício, viu, Luiz? É nome fictício que ele inventa, pô. Ele inventa. Eu tô desmascarando esse padrão, dizendo que isso aí são nomes inventados. Nomes inventados. Desmascarei o padrão. Eu já mostrei o Ezequias seguindo o mesmo padrão. Chuta um nome, se colar, colou. A maioria das vezes cola mesmo. O pessoal acredita. Ok? O pessoal acredita. Acredita? Acredita. Tem gente que acredita em tudo, irmão. Aí, eu tô desmascarando isso aí. É um chute no escuro. Se colar, colou. Mas também eu estou revelando as consequências do que isso pode acarretar. E são consequências drásticas, terríveis, que isso aqui pode acarretar na vida de uma pessoa, gente. Aí vai o cara tá neste tipo de culto, né? E outra, vê, por infelicidade, ele recebeu do pastor dele, dizendo assim, ó, gente, vocês não vão imaginar, só enriquecendo essas histórias aqui, vamos lá, é uma suposição minha, viu, gente? Eu tô tomando carona, pegando carona, no caso, na história que o Miguel tá contando aí. Antes da história do Miguel, o pastor chegou e disse, gente, hoje quem vai estar aqui na nossa sinagoga de Satanás é o Miguel, o falso profeta, né? O bruxo feiticeiro Miguel. Para mim, é por aí, viu, Miguel? É por aí. Me desculpe se eu estou sendo muito sincero, mas é por aí. Então, ele vai estar aqui essa noite destilando suas profetadas. Eu estou ilustrando a história. Entenda, ouça o Pedrosa. Eu estou ilustrando a história. Aí chega de noite. O pastor fez o aviso, todo mundo saiu divulgando. E por infelicidade, o Kleber ficou sabendo que o Miguel, o falso profeta, iria estar lá na sinagoga de Satanás. Aí que é que o Kleber faz? O Kleber, olha, para a esposa dele. Vai ter lá o teatro de horror. Eu estou só ilustrando com palavras minhas. Vai ter lá o teatro de horror, lá na sinagoga de Satanás, e a gente vai lá. E o Kleber, foi só para ouvir o Miguelito. Aí chega lá e acontece isso. Vê que negócio, meu Deus do céu, acontece isso. O Miguelito recebe o revelamento que o Kleber tem um caso com a Clara. E o Kleber, na vida real, nem sabe quem é a Clara, irmão. Mas porque ele queria ver o Miguelito, chegou lá e recebeu de brinde, não é isso? Recebeu de brinde essa pérola aí. A pérola. A pérola. Não é? Aí a vida daquele ponto em diante, as coisas não serão mais como era antes. Tudo porque foram dar ouvidos a um falso profeta.
que ao destilar a sua profetada para tentar credibilizar o seu suposto ministério, o que é que aconteceu? Acabou acabando com a vida de outras pessoas. Vai por mim. Chamando de falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante, não, Kleber? Não deixa eu falar da Clara, não, Kleber? Você tá aqui, tá me chamando de falso profeta, Kleber? Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus está falando, tem que respeitar profeta. Tá vendo? E o povo em êxtase. E o povo, glória a Deus! O povo, glória a Deus. Irmão, só vai dar glória a Deus aí quem atingiu a última instância da alienação pentecostal, irmão. Vai por mim. Quem atingiu a última instância da alienação pentecostal vai dar glória a Deus num negócio desse. Não é? É por aí. É por aí. É por aí. Mas isso acontece muito, pessoal. Isso acontece muito porque este povo não tem a mínima noção do culto. Vamos trabalhar na perspectiva de Paulo. O que é que tem na perspectiva de Paulo? Rogo-vos, pois, irmão, Romanos 12, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, esse povo não tem noção do que seria culto racional. Não tem noção do que é culto racional. Isso aí não é um culto racional, irmão. Isso pode ser qualquer coisa, menos culto. Menos culto. Eu, particularmente, poderia chamar isso aí de teatro de horror. Teatro de horror, onde as pessoas estão ali reunidas apenas para assistir um teatro fictício, mentiroso, não corresponde à verdade. A turma não foi para cultuar, porque existem critérios para se cultuar a Deus, irmão. Existem critérios. Para quem estuda as Escrituras, desde o período do Velho Testamento, os judeus tinham critérios para chegar no tabernáculo, no templo e adorar ao Senhor. Ok? Existem critérios. Ou seja, e quando Paulo está falando sobre culto racional, ou seja, um culto de entendimento racional, vem da palavra grega que trabalha a questão da consciência, né? Racional vem de raciocínio. Então, um culto racional, um culto de entendimento, você entende o que está fazendo ali. Você tem entendimento, poxa, eu estou indo para lá para adorar a Deus. Eu estou indo para lá para entregar uma oferta de gratidão. Essa oferta, ela pode convergir de várias formas, né? Ofertar cânticos espirituais, ofertar a minha atenção. Você pode estar ofertando no culto para Deus N possibilidades. Então, o culto racional é um culto onde o adorador sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele está seguindo critérios para que o culto seja culto. Veja o que é que Paulo vê.
apresentem, Romanos 12, apresentem os vossos corpos, ou seja, você se apresente, né? Como sacrifício vivo, ok? Sacrifício vivo. Não só vivo, como santo também. Não só vivo e santo, mas agradável ao Senhor. Porque às vezes o sacrifício está vivo, está santo, mas precisa atingir uma atmosfera que agrade a Deus. E quando você atinge essa atmosfera do sacrifício vivo, do sacrifício santo, aí esse sacrifício se torna agradável a Deus. Romanos 12. Eu estou falando o que está no texto. E era um clamor do apóstolo Paulo para que a igreja se comportasse assim no culto racional. Olha, vocês se apresentem assim para Deus. Vocês, né? Vosso corpo, ou seja, vocês integralmente se apresentem para Deus como sacrifício vivo. Deus não recebe nada morto. O sacrifício tem que ser vivo. Não somente vivo, tem que ser santo. A palavra santo, não é isso? Aí, agiasmos, né? Tem que ser separado para uso devido e exclusivo de Deus. Então, sacrifício vivo, ok? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12. Mas e esse povo sabe o que é isso? Meu Deus do céu, não sabe. Confundem movimento com avivamento. Confundem quantidade com qualidade. Confundem profetada com profecia. Adivinhação com revelação. Está entendendo? Eles confundem. Agora, por que fazem essa confusão toda pedrosa? Porque no ambiente em que eles estão inseridos, essa confusão é natural. O tipo de evangelho que essas pessoas aprenderam convergiu para que essas pessoas se comportassem assim. Então, resumindo aqui, olha, perceba que os falsos profetas possuem padrões. Todos os padrões que você vai identificar entre os falsos profetas, todos eles trabalham com a mentira. A mentira. Ok? O que é que Paulo falou para Timóteo? Primeira carta, capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo aqui. Por darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Presta atenção, olha para aqui, ó. Outro padrão seguindo as mesmas características. Olha para aí, ó. Não muda nada, irmão. Ó. Por que tu tá duvidando do que eu tô fazendo aqui? Por que tu tá dizendo que é palhaçada? Tá vendo? Isso é coisa de terreiro, irmão. Isso é coisa de terreiro. Isso é coisa de terreiro. Vai por mim. Pessoas que se comportam desta forma é coisa de terreiro, irmão. É ou não é?
E ele vai inventar nomes fictícios aí, a mesma coisa do Ezequias, a mesma coisa do Miguel, a mesma coisa ele vai inventar aí. Vamos lá, vamos de novo. Tá bom, Beatriz. Ó, tá vendo? Correia, Ó a cara dele, ó a cara dele. Silva. Ó a cara dele. Porventura tu não mora no Jardim Araruama? E tu acha que eu não vi tu indo lá no lote 15, na casa do teu amante, do número 15? Meu E mexe o profeta ombro. não conhece os bairros, mas eu conheço. Claro, infeliz. Espíritos de mentira, adivinhação e de engano, eles estão aí, rodando a terra, percorrendo a terra. Tá entendendo? É por isso que tu conhece, infeliz, porque tu tá cheio deles. Você percebe que no comportamento do cidadão. Tira a tarja da frente aqui, Pedrosa, rapidinho. Tira a tarja da frente, é porque eu tive que tirar os nomezinhos que estavam na frente aqui para não dar direitos autorais, tá entendendo? Mas o comportamento do cidadão dá a entender que ele tá recebendo alguma coisa, irmão. Ele tá recebendo alguma coisa. Vai por mim, dá uma olhadinha, vê se ele não tá recebendo alguma coisa. Por que Pra tu aí, tá ó. duvidando do que eu tô fazendo aqui? Ó. Por que tu tá dizendo que é palhaçada? Tá bom, Beatriz. Ó. Correia, Que é isso? Silva. Porventura tu não mora no Jardim Araruama? Que é isso, rapaz? E tu acha que eu não vi tu indo lá no lote 15, na casa do teu amante, do número 15? Meu profeta não conhece os bairros, mas eu conheço. Eu mando o anjo sair daqui e ir lá agora. Ele não é presbítero da minha casa? Que é isso? Mas a mulher dele, a Fátima, tá de joelho agora orando. E se tu não arrepender, eu posso te encontrar meio-dia e fazer tu descer a sepultura. Que é isso? Você tá me chamando de falso profeta, Kleber? É um padrão. Inventam nomes fictícios, histórias fictícias que cola. O pior, irmão, é que cola. É que cola. Né? Na mente deles, na mente dessas pessoas, eles vão ter a seguinte perspectiva. Rapaz, a gente chuta e se colar, colou. Ok? Se colar, colou. É isso que eles costumam fazer. O se colar, colou. Vamos inventar. Agora, como eu falei a princípio, eles inventam essas histórias para credibilizar isso que eles chamam de ministério. Isso que eles chamam de ministério não é, filho. Não é. E se você não tiver munido do Espírito Santo, munido de discernimento espiritual, você acaba acreditando nisso aí, velho. Acaba acreditando nisso aí. Isso, eu já falei isso aqui várias vezes, Luiz. Já falei isso aqui várias vezes. Quem é que acredita? Viu? Quem é que acredita nisso? Quem não tem discernimento espiritual. Vai por mim, acredita cegamente que quem está usando Miguel, Massinho, Ezequias, é o Espírito Santo de Deus. Ele vai acreditar. Não tem discernimento espiritual. Não tem. E se tem uma coisa que capirotos gostam de fazer, é se personificar de agentes da justiça. Eu já falei aqui que Paulo combateu vários falsos apóstolos que se transfiguravam de apóstolos, mas eram mensageiros de Satanás, irmão.
eram mensageiros de Satanás. E Paulo fala dessas pessoas, ainda fala de capirotos. Aí Paulo rebate esses mensageiros de Satanás, transfigurando-se de apóstolos. Olha, eles parecem apóstolos, mas não são, são mensageiros de Satanás. Aí Paulo diz assim, ó, vocês não se assombrem não. Por quê? Porque até capirotos se personifica de anjo de luz. Capirotos, para enganar, ele se personifica de anjo de luz. Deixa eu trazer esse texto aqui para o debate. Eu gosto de fazer isso. Eu vou trazer esse texto para o debate aqui. Espera aí, deixa eu pegar ele aqui. É 1 Coríntios, né? Cadê? Ó aqui a Bíblia. Pronto. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouco das escrituras aqui, ó. Eu vou ler com vocês. Deixa eu botar na tela cheia aqui, que eu vou chegar um pouquinho para cá para ler com vocês aqui o texto. Aqui, ó. Porque tais falsos apóstolos, tá aqui, ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Em apóstolos de Cristo. Então, irmão, Paulo aqui está combatendo gente que se dizia apóstolo de Cristo. Aí Paulo está dizendo assim, ó, cuidado, eles são falsos apóstolos. Tá vendo? Cuidado, eles são falsos apóstolos que se transfiguram. Não é isso? Transfigurar. Ou seja, eles vão assumir uma roupagem diferente. Em apóstolos de Cristo, não é de se maravilhar, porque o próprio capirotos se transfigura em anjo de luz. Aí aqui embaixo, ó, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais, né, será conforme a sua obra. Então vê que texto, irmão. Eu estou trazendo esse texto aqui porque o que é que a gente está vendo hoje? Eu até mostrei aqui. O Ezequias se autoproclama pastor, o Marcinho também se autoproclama pastor e o Miguel se autoproclama profeta. Mas o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Eles são falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, eles se autoproclamaram apóstolos de Cristo, obreiros de Cristo, mas são mensageiros de Satanás. Eles são ministros de Satanás, ministros da injustiça, ministros da iniquidade. Está aqui no texto, irmão. Está vendo como é que é a coisa? E quem não conhece isso, aplaude. Mas aplaude, né? Eles, por terem a mente sido cauterizada, foram enganados, conforme eu falei, não foi 1 Timóteo, estão lembrados? Espíritos enganadores, eles foram enganados. E apostataram. Ok? Apostataram. O Ezequias apostatou, o Lucinho apostatou, o Miguel também. Eles preferiram crer na mentira. E Deus entrega essas pessoas à mentira, irmão. O Espírito, a Bíblia fala que Deus enviaria a operação do erro para que creiam na mentira. E eu às vezes fico perguntando aqui, meu Deus, será que já estamos vivendo esses dias? Por que, Pedrosa, tu diz isso? Porque, irmão, é um absurdo o que está acontecendo no mundo. Não é?
É um absurdo, irmão. Estamos vendo coisas de aterrorizar. A nível teológico, nós estamos vendo coisas de aterrorizar. Ou seja, por exemplo, as igrejas inclusivas. Quem tem espírito, ouça. E quem tem discernimento espiritual já está entendendo o que eu estou falando aqui. As igrejas inclusivas. Tem gente dentro das igrejas inclusivas que acreditam cegamente que eles estão no caminho da verdade. E quando eu vi que as igrejas inclusivas aumentaram proporcionalmente aqui no Brasil, gente, eu acendi um alerta aqui. Eu acendi um alerta. Por quê? Porque o número de seitas cresceu, o número de igrejas inclusivas também cresceu, o número de apostasia é generalizado. Aí eu olhei assim e disse: Jesus, será que já estamos vivendo a operação do erro? Por que, Pedrosa? De novo a pergunta, porque tem gente que está dentro das igrejas inclusivas acreditando cegamente naquele erro.